E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Que Deus abençoe cada irmão e irmã no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Leamos Apocalipse capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim as Sagradas Escrituras: E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse estudo faremos uma abordagem sobre o título de propriedade e o parente redentor. Os parágrafos a serem analisados serão ainda na mensagem o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos, e esses parágrafos serão do 116 ao 140, menos o parágrafo 127. Meus irmãos, o que seria um título de propriedade? O que significa um título de propriedade? Um título de propriedade nada mais é do que um documento que comprova a posse de um bem. Ele é uma proteção dos direitos de uma propriedade. É um documento que possui informações detalhadas sobre esse bem. E no caso de uma herança, significa que esse bem tem sido examinado desde a sua origem. Seria bom que os irmãos memorizassem cada uma dessas características de um título de propriedade. Isso será de muita importância para que haja uma boa compreensão sobre o porquê desse livro está nas mãos daquele assentado sobre o trono, da necessidade do digno aparecer, do conteúdo que esse livro traz sobre si. Nós lemos nas Escrituras que um livro escrito por dentro e por fora, e essa é outra informação de mais importante, que esse livro escrito por dentro e por fora está na destra daquele que está sentado sobre o trono. E eu acredito que seja unânime entre todos os irmãos que esse que
está sentado sobre o trono com um livro em sua destra é o Deus Todo-Poderoso. E que esse livro em sua destra, pela exigência requerida para o tomar, o abrir e desatá-lo, seja aquele título de propriedade da vida eterna perdido por Adão no jardim do Éden. Tudo bem até aqui? Apenas para reforçar o entendimento, quando Adão deu ouvidos à serpente e desobedeceu a Deus, aquele título de propriedade da terra, da vida eterna, que Deus havia lhe dado no início, Satanás não se apropriou dele, de forma que ele retornou ao dono original, o próprio Deus. E esse Deus está agora assentado sobre o trono com esse livro, que acreditamos ser esse título de propriedade perdido por Adão, exigindo que o digno se manifeste para o tomar. Então, essa exigência é feita. E aquele que aparecer para tomar o livro, aquele título de propriedade, trará redenção para tudo que se perdeu com a queda de Adão. Você entende agora o porquê a natureza geme? Porque ela precisa de uma redenção, ela precisa voltar ao seu estado original, um estado que não haja sofrimento, que não haja morte. E esse que aparecer para tomar o livro, o título de propriedade, é chamado de Redentor. Por quê? Porque ele traz redenção para toda a criação. Esse Redentor, como eu já disse, é o personagem principal do plano de redenção, do caminho de volta. Parágrafo 118. Como aquela pequena gota de tinta, esta manhã, quando ela caiu naquele cloro, ela voltou às origens. E quando o pecado é confessado e cai no sangue de Jesus Cristo, que coisa, produz um registro, voltando direto ao Criador. Você se torna um filho de Deus. O título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Todo-Poderoso. Que coisa! Meus irmãos, a redenção, a tomada desse livro, desse título de propriedade, significa que você tem a posse legal e absoluta de tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Como devemos nos sentir sendo cristãos, nascidos de novo e tendo direito a tudo aquilo que Adão perdeu? E quando Adão caiu, se afastando da presença de Deus, ele não tinha condições de voltar atrás, de fazer o caminho de volta, de redimir nem a si mesmo e nem a natureza. Ele não possuía os requisitos para a redenção. Ele tinha se separado de Deus, ele cruzou o abismo. Ele mesmo, naquela ocasião, agora, necessitava da redenção. E a lei de Deus requeria para isso, para essa redenção, um redentor. E não apenas um redentor, mas um redentor parente. Encontramos essa lei em Levítico, capítulo 25. Agora, aquele título de propriedade não foi permitido ir para as mãos de Satanás. Devido ao amor de Deus para com a sua criação, ele fez o caminho de volta. O plano de redenção não era apenas pegar de volta o que se havia perdido e lhe dar novamente a vida eterna, como quando uma criança quebra um brinquedo
e no outro dia o pai lhe dá, o pai já lhe compra outro, sem esforço nenhum, sem advertência, sem consequência alguma. Isso não seria justo. E Deus é justo. É por isso que houve um substituto, alguém para pagar o preço. Na verdade, um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Você, meu irmão, você, minha irmã, custou um preço muito caro. Mas a graça de Deus encontrou um substituto, esse digno, esse parente redentor, que pagou um alto preço por mim e por você, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele preencheu os requisitos. Ele, o inocente, substituindo o culpado. A lei de Deus requeria um substituto inocente. E quem era inocente? Todos os homens haviam nascido por meio do sexo. E o único que não havia, nesse caso Adão, tinha perdido seus direitos à vida eterna. Observe, a lei de Deus requeria um parente redentor para redimir o que se havia perdido. E esse parente teria por obrigação ser um humano. Devia ser nascido da raça humana. Não podia ser um anjo. Nós não somos parentes dos anjos. O anjo é um ser de uma espécie diferente. E todo homem que nasceu foi nascido de mulher através do sexo. E foi através de um nascimento virginal que produziu o nosso parente redentor. A graça preencheu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente que nasceu da raça humana. Parágrafo 131. Mas deixe-me tocar a trombeta para você. Nenhum outro, senão o Todo-Poderoso Deus, tornou-se Emanuel, um de nós, Emanuel. O parente redentor foi encontrado. Você vê como Deus faz uma exigência e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça intervém e faz sombra sobre aquela lei e produz o produto. Amém. Meus irmãos, me perdoem sair um pouco do assunto, mas é um ponto que precisa ser esclarecido. Afirmar que Apocalipse 10, verso 7, se cumpre no Monte Pôr do Sol é não estar compreendendo o que significa o tocar da trombeta do sétimo anjo. Essas interpretações sobre Apocalipse 10, que não encaixam perfeitamente com a mensagem, é porque há uma falta de conhecimento quanto aos acontecimentos ocorridos no Monte Pôr do Sol, em fevereiro de 1964, e a pregação dos selos em março desse mesmo ano. O tocar da trombeta do sétimo anjo não se cumpre em hipótese nenhuma no Monte Pôr do Sol, mas sim no Tabernáculo Brana em Jeffersonville. No parágrafo 132, o irmão Brana fala a respeito do hino Sublime Graça, quão doce o som que salvou um infeliz como eu. Irmão Brana amava esse hino. No parágrafo 133 e 134, o irmão Brana fala a respeito do livro de Ruth, que traz um belo quadro ou um tipo de uma redenção. Boaz precisou ser um redentor, ele era o único que podia. Tinha de ser um parente próximo, e ao redimir Noemi, ele recebeu Ruth. Jesus, sendo tipificado em Boaz, fez o mesmo papel. E quando Cristo redimiu Israel, ele recebeu a noiva gentia. Não esqueçam isso. O nosso Redentor tinha de ser um parente. Um anjo não poderia fazer esse papel. Tinha de ser um homem, um parente da raça humana.
Mas ele não poderia vir através de um ato sexual, trazendo sobre si o pecado original. Então o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu o nosso parente redentor. Jesus não era judeu, Jesus não era gentio, Jesus era Deus. Seu sangue não veio de nenhum ato sexual. Ele foi o santo sangue de Deus que foi criado. Nós não somos salvos por sangue judeu, nós não somos salvos por sangue gentil, nós somos salvos pelo sangue de Deus. Jesus era Deus. Ele não era nenhuma segunda, terceira, quarta pessoa. Jesus era Deus. Ele era o Emmanuel, o Deus encarnado. Deus desceu da sua glória e revelou-se a nós. Jesus preencheu todos os requisitos. A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. Deus mudou sua condição de todo-poderoso para se tornar homem, de modo que pudesse morrer para redimir o homem. Jesus era a tenda de Deus. Ainda no livro de Ruth, encontramos a palavra Goel, que se refere a um parente resgatador, um que preenchia os requisitos para tal resgate, uma pessoa apta, disposta, um parente próximo. Parágrafo 139. E Deus, o Criador, de espírito tornou-se nosso parente, quando se tornou homem, para que pudesse tomar nosso pecado sobre si e pagar o preço, e nos redimir para Deus. Aí está o Redentor. Parágrafo 140. Meus irmãos, muita atenção para o que será lido agora. Cristo nos redimiu agora. Estamos agora redimidos. Mas ele ainda não requereu sua possessão. Agora, você pode discordar disso, mas aguente só um minuto. Veja, nós veremos, está vendo? Ele não a requereu. Está vendo? Se ele tomou o livro da redenção, tudo que Adão tinha e tudo que ele perdeu, Cristo redime de volta. E ele já nos redimiu. Mas ele ainda não tomou posse. Ele não pode até o tempo designado. E então virá a ressurreição. E então a terra será renovada. E então ele tomará posse, sua propriedade, a qual obteve quando nos redimiu. Mas fará isto num tempo designado. Oh, que coisa! Jesus Cristo, na cruz, nos comprou. Mas o fato de você comprar, de pagar por alguma coisa, não é o suficiente para você se utilizar daquilo. Quer um exemplo? Faça o seguinte: compre um carro, pague por ele, mas tente rodar sem a nota fiscal, sem o documento do veículo provando que ele está regularizado, que ele pertence a alguém. A cruz nos comprou, mas aquele que nos comprou precisa tomar aquele título de propriedade, finalizando com esse ato o plano da redenção. Somos agora unicamente propriedade de Jesus Cristo. E a nossa remissão, a nossa redenção nos dá direito a receber tudo aquilo que Adão e Eva perderam. Certo, meus irmãos? Então, até o próximo estudo e que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.